devenires, afetos. Entendeu? O pensamento, são esses os termos do pensamento moderno. O pensamento moderno se interessa por essas realidades. Partículas, relações de movimento, de repouso de partículas, conexão, conjugação de fluxos, continuação de intensidade. É isso que eles chamam de desejo. Sempre que houver uma conjugação de fluxo, uma emissão de partícula, um contínuo de intensidades, há um agenciamento maquínico de desejo em curso. O agenciamento maquínico é exatamente isso. Ele é feito de... são coletivos, com multiplicidades. E esses termos são todos, se nós ainda podemos falar em termos heterogêneos, de diferenças, diferentes épocas, diferentes reinos, sobre o que eles chamam de um plano de imanência. Bom, o desejo vai compor animais, homens, máquinas técnicas. Isso que nós podemos chamar de natureza vai ser feita de todo tipo de artifícios. É uma natureza construída. É natural. Deleuze diz, nós continuamos a chamar esse plano de natureza para marcar a sua imanência. Mas a distinção natureza e artifício já não tem mais nenhum sentido sobre esse plano. Porque a natureza já é artifício. O desejo vai reunindo instrumentos, armas, homens, animais. Isso tudo vai, esses heterogêneos funcionando juntos, isso é que é um agenciamento maquínico de desejo. Mas ele é feito de todos esses fluxos. Essa é a natureza dele. Conjuga fluxos. É sempre uma multiplicidade. E o homem, que faz parte dessa multiplicidade, um dos elementos, um dos componentes, já é em si mesmo uma multiplicidade. São multiplicidades. Está entendendo? Cada um desses fluxos é uma multiplicidade. E aí eles se encontram e afetam, modificam e entram em novos devenires. E é por isso que não para de aparecer um novo. Os artistas dão à luz novos agenciamentos. Mas então, Produzir um plano é exatamente isso. No ofício, a tudo construção desse plano. na própria organização social. Exato. É uma arte de organizar, de compor essas forças. E essas composições que vão formando um novo, né? Exatamente. Ou vão sendo rebatidas num sistema de coordenadas de organização de poder. Que tem uma componente dominante. Mas nesse sentido, o poder é uma coisa que tem que acabar ou ele tem que ser redirecionado? Não. É um combate perpétuo. É um combate perpétuo. O poder não para de ameaçar essa realidade intensiva. Sim. Ele não para de se abater sobre ela, para organizá-la, para dar a ela funções, ligações. Funções que alimentem ele, né?
órgãos, funções, ligações, organizações que são dominantes e hierarquizadas, Uhum. organização de transcendências. Eles fazem a distinção de dois planos, Ah. um plano de organização e um plano de composição. E o que a organização entende, e a composição? O que essa O plano de organização é composta? composição, o plano de composição é o plano das ondas, das partículas. Lá só tem isso. Vamos dizer, se eu entrasse numa sala de aula, Sim. eu poderia começar uma exposição minha dizendo assim, tudo que eu peço a você é que me concedam fluxos, forças, devenires, intensidade. Para que a Tudo gente que eu possa. fizer aqui vai passar por esses elementos, por esses conceitos ou por essas realidades. Você está entendendo? Mas você vai Agora, pedir- o plano de organização, lá é um plano onde haverá sujeitos, significantes, formas. Mas isso não é uma maneira abstrata de falar, como se tivesse um plano lá e um plano cá. O desejo não para de oscilar de um plano ao outro. Está entendendo? Mas o plano que você está me colocando aqui é o plano da composição e da Eu, organização. como plano da vida, exatamente, da realidade intensiva. É isso aí. É um plano que é povoado, da mesma maneira que nós vamos povoar um território, um deserto, mas ele é povoado por ondas, partículas, fluxos. Essas são as populações que se instalam sobre esse plano. Vai povoá-lo, tá entendendo? Ah, Matilhas, buscando. você vê que eu... Buscando. coletividades, são sempre multiplicidades quaisquer. Matilhas, massas, raças, espécies, épocas, meridianos, longitudes e latitudes. Pensadores vão trabalhar com noções assim, porra, surpreendentes, para pensar essas partículas, essas forças. Você vê o pensamento, o juízo, o julgamento, está do lado das formas, dos sujeitos, dos predicados. É desse plano que se trata de fugir. O perigo do pensamento é exatamente rebater-se e ficar preso nesse plano. Camisa de força. Pensando por órgão, por funções, por sujeito, por identidade, desenvolvimento de forma. Esse plano de organização é um plano de desenvolvimento de formas e formações de sujeito, que vão ser lançadas sobre esses fluxos. Eles vão ser, vamos dizer assim, aprisionados, organizados. Vai se estabelecer determinadas ligações aí para produzir um organismo, um sujeito. Mas a realidade são esses compostos de força. É sobre isso que tudo isso vai se abater. Julgamento de Deus. É a unidade mínima do real. O agenciamento é definido por eles como unidade mínima do real. Então, a menor realidade, se a gente não puder falar assim, é uma multiplicidade. Só há multiplicidades. Coletivos, né? O agenciamento é um coletivo. É um conjunto de heterogêneos.
vegetais, animais, espaciais. O plano vai compor essas forças. E cada uma delas é uma multiplicidade, pô. Animais, porra, vegetais. Mas o homem está tão distante disso A tudo. filosofia é uma ciência das multiplicidades. Porque ela estuda todas essas multiplicidades. Porque Todos você vê, esses campos diferenciados. multiplicidade. Pensar O em termos de agenciamento. multiplicidade. Fala do agenciamento de novo. O agenciamento são essas multiplicidades de forças. O agenciamento são as O multiplicidades. agenciamento é esse coletivo. Todo agenciamento é um coletivo. É uma multiplicidade de forças, de partículas. Que estão sempre terem fluxos. Então, conjugadas, conjugadas. uma circulação de intensidade. É o que ocorre ali. É pensar o real como grandeza intensiva. O real é uma grandeza intensiva. Aí nessa proposta, você pensar esse real é pensar esse real nesse conjunto, nesse fluxo, nesse Exatamente. agenciamento. Pensar o real. O que está sendo chamado de real aqui são fluxos, partículas, composições. Que estão dessas se partículas. organizando, que estão se conjugando, Se e conjugando. que estão formando esse Afetando, real. mas essas forças se interafetam, se entreafetam, modificam umas às outras. Uhum. É isso que vai ser chamado dos devenires. Esses encontros de forças. Quando um homem se apodera de forças de um animal, forças de um vegetal, ele vai se apoderar dessas forças e compor com as suas. Uhum. Surgindo aí o que eles chamam de um devenir animal, um devenir vegetal. Uhum. O devenir é sempre uma composição de forças. Uma conjugação de fluxos. Qualquer tentativa de pensar o real em termos de forma, de sujeito, de objeto, sai desse plano. Tá entendendo? Esse plano não tem mais nada. Aí só tem essas realidades, nós podemos chamar de esseidades. São exatamente esses graus de potência. A composição desses graus de potência. Esses graus de potência se compõem. Isso que são as esseidades. Eles têm um poder de afetar e de ser afetados, esses graus. Afetos e intensidades. É muito abstrato. A cada Pensar isso é muito abstrato. é uma linha abstrata. Nós somos feitos dessas coisas. Tem uma passagem do Castanheda que o índio diz exatamente isso. Tudo que eu posso dizer é que nós somos criaturas luminosas, feitas de fibras. Por que fibra? Porque são, Porque a fibra ela são linhas. Sim, são. Como você falou de. Esse pensamento que ele procura é exatamente ir atingir o mais distante na abstração. Você está entendendo? É chegar a esses elementos abstratos imperceptíveis que compõem o real. Uhum. Não, porque eu estou pensando em entender essa realidade, entendeu? Com que eu compreendo essa realidade, né? Eu posso pensá-la segmentadamente, que é o nosso pensamento hoje. Hoje a gente pensa segmentadamente, né?
Tanto Porque que a o gente- conhecimento ele é sedimentado. esse não é. Isso é como o plano de organização funciona. É. Tá entendendo? No plano de organização, tudo vai ser pensado nesses termos. Formas, sujeitos, segmentaridades, hierarquias, São elementos do plano. desse plano. Se você O sai que eles do vão plano, chamar de corpo é essas esseidades. Essas esseidades, essas realidades intensivas, isso aqui é o corpo. O corpo não é o organismo. O organismo é alguma coisa que vai. Que compõe o corpo. Não, de que vai se frente. abater sobre o corpo. Eles falam, eles falam de sedimentações, coagulações, ligações que vão ser produzidas nesses conjuntos de partículas, de fluxos. Vai se produzir uma organização. Isso é o que se chama de estratos. São ligações Se chama o quê? estratos. 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 O que se opõe ao corpo sem órgão, a essa realidade intensiva, são os estratos. O organismo é um desses estratos. Nós não paramos de ser estratificados. Por isso que eu falei de um combate perpétuo. Essa linha de fuga é exatamente o que está sempre em fuga. Fugindo desse plano, fugindo dessa organização. Produziram articulações aí, pregas. Os estratos são ligações, pinças de Pinças de? ligações. Porque tudo que se tem são essas partículas. Tudo que se abater vai ser sobre elas. Tudo tem uma proximidade assim, com a física das partículas. né? Uma física. O pensamento moderno é uma física das partículas. Uma física dos afetos. Eu fui para o BPF da aula, Sim. os cosmólogos, eu falei, eu não disse isso lá, né? E aí, desculpa que eu Eu receber. tento me instalar. Todo agenciamento é uma multiplicidade de fluxos. Mas isso está sempre produzindo, então. Oi? Esses agenciamentos estão o tempo inteiro em movimento. Estou dizendo, estão sempre teve movimento. O que o desejo faz é isso. É a produção desses agenciamentos. Só há desejo aí no agenciamento. É agenciamento maquímico de desejo. O que o desejo faz é isso. Conjugar forças. Ah, tá. Você só pode dizer que há desejo onde há conjugação de fluxo, emissão de partículas e contínuos de intensidade. Aí há desejo. Desejo não tem nada a ver com falta, com lei, com castração, com édipo. Isso foi Não é humano. Isso são os erros que a psicanálise trouxe, as confusões a respeito do desejo. O desejo é um agenciamento maquímico. Todas as vezes que se produzir uma conjugação de fluxo, emissão de partículas,
composições de partículas em relação de movimentos de repouso, contínuos de intensidade a desejo. Estou imaginando um curto-circuito aqui na minha cabeça. Ah, Né? Você Não, vai mas no não fluxo, intensidade, eu estou imaginando já o. não imagine. Você não pode imaginar. Você tem que pensar em fluxos. É tão Mas você simples, viu mas o Não é simples é uma isso. física. Você Ó, viu o fluxos, córtex? esses fluxos emitem partículas. Essas partículas entram em relação de movimento e de repouso. Aham. Esses fluxos se conjugam. Uhum. O que nós temos é o que eu disse. Olha, tudo que eu peço de vocês é que me concedam fluxos, partículas e continuidades. Tá entendendo? Eu vou ter que dar conta de tudo com isso. O real são esses fluxos, essas partículas, esses contínuos de intensidade. Isso aqui é um corpo sem órgão, um CSO. Ele não se explica por funções, ele não é definido por funções, por formas, por ligações, por organizações, por afetos, por composições de potências. Isso aqui são as esseidades. Nós vamos encontrar isso em Spinoza, em Nietzsche, em Arthur, em Lawrence, em Deleuze, em Guattari. É isso que eu chamo de pensamento moderno. Nós abandonamos todas essas margens, sujeito, objeto, do julgamento. Aqui, na verdade, há um confronto, uma oposição entre alguma coisa que nós chamamos de doutrina teológica do julgamento e sistema físico dos afetos ou da crueldade. O teatro da crueldade é exatamente essa física dos afetos. E o inimigo que Arthur vai enfrentar é o julgamento de Deus. Deus, que ele chama de o ladrão, o falsário, que roubou o CSO para fazer dele um organismo. A doutrina do julgamento pressupõe um organismo. Olha. Um sujeito, numa significância. São os organismos, os sujeitos que julgam, que são julgados. Eles são peças da doutrina do julgamento. Entendeu essa posição, essa distribuição que eu fiz aqui? De um lado, doutrina do julgamento, e de outro, sistema físico dos afetos. O que a doutrina do julgamento fez foi reverter e tomar lugar, substituir esse sistema dos afetos. Tive o primeiro entendimento. Tive o primeiro entendimento. Ah, Pode ser que vai ser modificado, meio. isso aconteceu. Em um determinado momento, os homens e os deuses lançaram-se na atividade de julgar. Isso começou na tragédia grega. O teatro de Sófocles. Você vê que quando nós falamos dos trágicos gregos, Sófocles, porra, aparece sempre como... Geralmente é o primeiro que nós... Sófocles.
Sim. Teatro grego era Eurípides ainda estava, queria criar uma moral, né? Eurípides ainda estava do lado desse sistema físico dos afetos. Uma moral que vai começar. Uma organização do julgamento. Os deuses apareciam como testemunhas passivas ou defensores queixosos. Num determinado momento, os deuses começam a julgar. Alguma coisa está se deslocando aí, está havendo um deslizamento de terra. Então, esse sistema de julgamento, ele Que começa aparece- antes do cristianismo. Anterior. E O cristianismo ele vai sofrer modificações. Ele vai sofrer modificações. Ele vai sofrer modificações. Mas não foi, não foi com o cristianismo que surgiu, que começou a elaborar-se, e o início do desenvolvimento dessa doutrina do julgamento. Aham. É claro que o cristianismo vai introduzir. Vai desterritorializar. Não, isso vai entrar em um outro agenciamento. Aham. Vai haver modificações. A tragédia grega e o cristianismo são Nossa, diferentes. São diferentes. Mas o julgamento, ele já vinha. Tanto que ele se refere a Édipo como a tragédia semítica dos gregos. Isso tem a ver com alguma coisa com os judeus, com os semitas. O cristianismo é um outro agenciamento. Que vai ser. É esse o trabalho de Lawrence em cima do Apocalipse. Mostrar que o cristianismo ele não recusa o poder. Ele inventa um poder último. O poder de julgar. A construção de um CSO, desse plano que a gente está falando, é a maneira de fugir do julgamento. Quando você diz assim, porra, eu tenho dificuldade, o que você talvez tenha que pensar é isso. Se você não está preso nessa lógica do julgamento. Ah, provavelmente. Na sociedade cristã. Ah. Cresci dentro do cristianismo. Exatamente. Mas o tempo todo. Entendeu? O tempo todo O tempo que de ser nós atravessado por encontramos isso é. é isso. Essa doutrina do julgamento. Você tem que ter cuidado para não julgar pelas aparências, não julgar mal. Mas você vai julgar. Mas tu tem que ter julgando, criando um juízo. O que nós esperamos é exatamente que seja um juízo bem fundamentado, Justo. que seja justo. É, exatamente. Aí vão aparecer o bom senso e o senso comum como componentes importantíssimos dessa doutrina do julgamento. Uhum. Que eles começam a auxiliar a julgar. Porque esse julgamento que é primordialmente moral e religioso, ele vai Científico. aparecer também cientificamente. No julgamento de conhecimento e de experiência. É a mesma lógica. Uhum.
que se confunde, segundo Nietzsche, essa lógica do julgamento com a psicologia do sacerdote. Eu quero julgar. Eu preciso julgar. Você vê que temos, né? Psicologia do sacerdote, doutrina do julgamento. São coisas que a gente vai fazendo o tempo inteiro sem se parar para Exato. pensar, né? Se Porque perguntar por quê. essa doutrina, é o que a gente está dizendo, ela tomou, ela reverteu e substituiu o sistema dos afetos. É. E quando eu estou pensando em alguma coisa, eu estou pensando dentro Exato, dessa lógica, dessa lógica das relações, Isso. que é diferente de uma física das relações. Pensar fora disso é muito difícil. É difícil porque você tem que se reeducar. Você tem que desfazer esse tribunal. Exato. É difícil praticamente. 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 Pensar não é julgar. Foi o médico lá que a gente Você viu vê que- aquele texto que eu te mandei. Que riqueza de um pensamento, de linhas, fluxos, encontro de forças. Em momento nenhum havia questão de julgamento em nome de valores humanos ou divinos. Valores pré-existentes. Sim, exato. A gente julga a partir de um lugar. Você vê que quando nós estamos em situações como nesse, vamos dizer, nesse ponto que o capitalismo está, você ouve de muitos homens dizer que a saída seria um retorno a antigos valores. Fala-se muito de uma inversão de valores, de que nós perdemos determinados valores, como se a saída fosse retornar São valores arcaicos. exatamente, Mais arcaicos ainda. O tempo inteiro. uma regressão, O tempo inteiro. entendeu? Quando o que nós precisamos é de uma nova maneira de pensar, de sentir. A questão de Lawrence é belíssima e quando nós entendemos aquilo, produz na gente uma vertigem. A produção de uma consciência sensível. Se nós podemos falar de um procedimento, de um método e não, é para isso. Para a produção de uma consciência sensível. O despertar de uma nova consciência. E vai ser exatamente por essas conexões de força, essas conjugações de fluxo, que isso vai se produzir. Restabelecer ele diz, as conexões vivas. Reencontrar os símbolos vitais e as conexões vivas. O que o Lawrence chama de símbolo é exatamente um composto de forças. Ele fala de um grupo de imagens girando em torno de um ponto misterioso. É nesse turbilhão que toma o pensamento, que são esses símbolos, que surge um resultado que é a decisão. A decisão é alguma coisa que jorra desse turbilhão. É o pensamento rotativo, onde os símbolos nos fazem rodopiar em todas as direções e captar o máximo de forças.
para reunir as tuas. Mas aqui está se falando, é pensar dessa maneira, ser um captador de forças, um detector de forças. Pensar sempre em termos de fortalecimento, de enriquecimento das forças, de aumento de potência. Isso, quando eu penso na minha situação, tudo isso que ocorreu, para mim aparece um paradoxo aí fortíssimo, que quanto maior assim, a velocidade, a potência, quando eu me apoderei de linhas com que eu já me encontrava há muitos anos, um verdadeiro combate com essas linhas, quando eu me apoderei delas, a sala de aula foi se tornando impossível. É o que eu já te falei, é uma coisa assim. Tratar desses temas hoje parece uma coisa muito difícil dentro de uma sala, até perigosa. Porque nós estamos mexendo com, doutrina do julgamento, juízo de Deus, num momento que isso está fortíssimo, pô. E se você estiver fora disso, aí você está na canalice. Logo Você mal. quer o que? A bagunça? O que você está propondo? É a bagunça? Você vê que quando eles. É ótimo quando você fala assim, a bagunça, você vê que isso é uma maneira de você tornar a linha de fuga, marcá-la negativamente. Claro. Para recolher ela, Não. não deixa ela sair. Faz um julgamento. Conter. Um julgamento. Aham. Julgamento. Você estava falando no nosso último encontro da sua dificuldade de dormir, você lembra? Aí um amigo outro estava conversando comigo falando da maca peruana. Você já ouviu falar? De quê? Maca peruana. Maca? É. É um tipo de cama? Não, ela é parece um remédio que vende ali na Via Verde, um remédio natural. Que ele falou que ele começou a tomar e que está sendo muito positivo nesse sentido. Ele conseguiu dormir, entendeu? Dormir é um desejo. Dormir é uma potência. Mas aí. Uma potência. Do corpo. Se bem conjugado com outras coisas. Por isso que a gente precisa da Exatamente. noite para dormir. É inseparável do agenciamento em que você está. Porque você pode ter uma insônia, porque você está numa efervescência, você está numa atividade muito intensa, Muito intenso. mas você Isso pode acontece comigo. também ser acometido de uma insônia doentia, porque você está triste, porque você está depressivo, porque a vida não está legal. São forças. Então, tudo que se pensa a nível de forças. De né? forças, exatamente. Desde as coisas mais. Andar, os infinitivos. Começa a fazer essas experiências. Ah, Os verbos infinitivos, eles marcam devenires, Muitas coisas são de ação, acontecimento. Andar, comer, é, mijar, tudo isso precisa de dormir. força mesmo. Você precisa de ação. Oi? Você precisa de ação em tudo isso. Então você Ah. precisa de É força. sempre uma composição das forças do teu corpo com as forças da noite, com as forças do dia. Sim. Eu vou no banheiro para ter força de andar. de xixi, quer dizer. Você tá morrendo de frio, não? Hã? Ali não tá muito frio, não? Não tá muito. Tá frio, mas é um frio assim que. Eu tô Insuportável. gostando. Ainda tem um cafezinho lá? Ó. Tem. Isso aí é o gravador? É.